Beleza, galera, vamos lá. A gente vai falar agora sobre porcentagem. E ele vem logo junto aí com a ideia de frações, porque existe uma relação muito direta de porcentagem com frações, tá bem? Vocês vão ver que é muito parecido, muito parecido. Bom, então, falar sobre porcentagem. Primeiro, da onde vem esta ideia e o que que nós usamos, o que que a gente faz quando se fala em porcentagem, tá bom? Então vamos lá, ó. O próprio nome nos sugere. É, o porcentagem, o porcentagem significa 100. Então, por 100. Porcentagem significa por 100. Então, olha como é muito simples. O que é 12%? É 12 por 100. Esta ideia do por aqui, ó, também nos lembra a ideia da fração, né? Nos lembra a ideia de colocar a barrinha da fração. Então, assim eu leio 12%, assim represento o 12%. Esta forma, de quando a gente utiliza o símbolo de porcentagem, né, o símbolozinho aqui, ela só é válida para eu escrever alguma coisa. Por exemplo, você vai numa loja e tem um cartaz lá, estamos com uma promoção de 20% de desconto à vista. Então, a ideia de porcentagem é só usar o símbolo da porcentagem, é usado apenas para escrever. Agora, toda vez que eu vou fazer qualquer tipo de cálculo envolvendo porcentagem, que logo a gente vai ver, a gente sabe então que esse símbolo que não poderá ser usado. A gente vai ter que usar esta forma aqui ou a forma decimal, tá bem? Então vamos iniciar lá primeiro com a forma da fração. Então 12%, ó, porcento por 100, 12 sobre 100. Aqui 35%, né? 35 sobre 100. Se eu tiver assim, 51,5%, 51,5 sobre 100, tá certo? Tenho lá 42%, 42 sobre 100. Então eu represento a ideia do símbolo da porcentagem com a barrinha da fração e o 100 embaixo. Falou porcentagem, se fala em número 100 embaixo. Tudo bem? No nosso denominador. Anotem isto e vamos para frente. Bom, quando a gente fala em porcentagem, como eu falei, está muito relacionado com a ideia de fração, né? Então, ó, eu peguei um exemplo aqui para mostrar que a gente pode escrever as porcentagens de três formas diferentes. Podemos usar a forma percentual, é percentual mesmo, tá? Não é porcentual, não, é percentual. Quando nós usamos o símbolo de porcentagem. Então, a gente diz que esta é a forma percentual. Aqui é a forma fracionária, né? Lembrando que o símbolo de porcentagem significa por 100, então eu escrevo 30 sobre 100. E a forma decimal. Mas da onde surge esta forma decimal, galera? Lembra quando nós temos um número na forma de fração e eu preciso transformá-lo para a forma decimal? Nós já fizemos isso em frações, né? É simplesmente fazer a divisão. Da onde que sai esse 0,3? Divide o numerador pelo denominador, tá? Lembra lá? Então, ó, como o 30 é menor do que o 100, coloca 0, e um zerinho aqui, né? Fica 300 dividido por 100. Agora sim, 3 vezes 100 dá 300, sobre o resto zero. Escrevemos na forma decimal. Lembrou? Anota isso daí, a gente vai então fazer uma brincadeira aqui, escrever nas três formas, né? Vamos fazer as três modificações. Anota lá. Vamos lá. Então é o seguinte, eu peguei uma forma percentual para mim escrever nas outras duas, peguei a forma decimal para eu também escrever nas outras duas e peguei a forma fracionária para escrever nas outras duas. Lembrando que são três, né? Forma percentual, forma decimal e forma fracionária. A gente vai fazer essas mudanças para relembrar com vocês. Bom, de percentual, o primeiro passo é eu escrever ela para a forma fracionária, que é o mais simples de lembrar, né? 15%, que significa 15 sobre 100. 15% é 15 sobre 100. Bom, tem a forma percentual, tem a forma fracionária e falta decimal. Como é que eu faço a forma decimal? Posso dividir, né? 15 dividido por 100. Armou a continha lá, vai dar 0,15. Beleza? E aqui, ó, eu tenho a forma decimal. Então, eu quero escrever na forma de fração e na forma de porcentagem também. Bom, primeiro passo, galera, o mais simples aí que existe é o seguinte, ó.
Essa dica vai valer quando você vai transformar de número decimal para porcentagem. Observem o seguinte: quando você quer mudar de decimal para percentual, para porcentagem, então você vai fazer o seguinte: observe a tua vírgula, o posicionamento que ela está, e você vai deslocar duas casas decimais, opa, faltou um i, para a direita. É muito simples, direita, não direito. A vírgula está aqui, né? Deslocando duas casas decimais, ela vai vir logo depois do 2, mais uma casa decimal, ela fica aqui. Só que, percebeu que nós andamos uma casa decimal vazio? Completa com 0. E aí, esta vírgula do final, ela não precisa aparecer. Tá, como é que vai ficar então? Veja bem, andou uma, duas casas, né? Este zero da esquerda que tinha ali, também eu posso esquecer ele, né? Zero da esquerda eu posso tirar. O que vai sobrar? Então, a vírgula no final também não precisa aparecer. Sobrou 20. Isso significa 20%. Tem uma forma decimal, eu desloco, eu ando duas casas decimais para a direita, venho duas casinhas para a direita. Quando não tem mais casinhas para andar, você sabe que você pode andar e completar com o zero, tá bem? 20%. Bom, se está escrito na forma percentual, para eu escrever na forma de fração, é muito simples, né? Lembra que o porcento significa por 100. Aí, 20 sobre 100. Tudo bem? Dá para simplificar, né? Mas no momento não é isso que a gente quer fazer, tá bem? Apenas escrever nas três formas aqui. Vamos lá. Agora, quando eu tenho aqui, ó, na forma de fração, e eu quero escrever, por exemplo, na forma percentual, que seria utilizando a porcentagem, né? Ou eu quero escrever na forma de decimal, tá vendo? Que é assim. O melhor passo para a gente fazer, que eu sempre indico, é, primeiro, faz a divisão isso daqui, ó. Transforma primeiro para decimal. Estamos com a fração, vamos mudar para decimal. Como é que eu faço para mudar de fração para decimal? Divide. Vou fazer aqui no cantinho, ó. Vou até com uma outra caneta aqui para ver que é um cálculo, né? Então, ó, divide o numerador, que é o 2, pelo denominador, que é 5. Como o 2 é menor do que 5, 0, aqui na chave, né? E vai o 20 lá. 4 vezes 5, 20, resta o 0. 0,4, né? Vou escrever aqui, então, 0,4. Aí, observe o seguinte. Nós temos um número na forma de fração, forma fracionária. Temos na forma decimal. E quero escrever agora para percentual. Tá aqui a dica. De decimal para percentual, você vai andar duas casas decimais para a sua direita, para a direita do número, né? Bom, então observe o seguinte. Eu vou andar uma casa, vai vir para aqui, depois do 4, e preciso andar mais uma, né? Essa casinha que eu não andei, que eu andei, mas não tem nada, lembre-se que você pode completar com um 0. Bom, então, a vírgula vai vir parar aqui, né? Depois do 40. Então, aqui não existe mais vírgula. Ó, vou até colocar aqui, ó. A vírgula sumiu daqui e veio parar aqui. Mas escrever nesta forma é meio incomum. O zero da esquerda eu não preciso, a vírgula do final também não preciso. Desculpe os rabiscos, mas é a forma que eu consigo mostrar para vocês mais direto. Sobrou apenas o 40, que significa 40%. Fração para decimal, divide. Tem um número decimal para a forma percentual, desloca a vírgula duas casas sempre para a direita. Andamos uma, duas. O zero da esquerda posso eliminar. A vírgula, se parou no final, você também pode eliminar. Temos aqui o resultado em porcentagem. Beleza? Anota isso daí e a gente vai para um próximo passo aí bem legal. Talvez você já tenha visto isso em algum lugar. Como eu falei, às vezes tem um cartaz, né? Olha, se você comprar essa TV aqui, ó, à vista, você vai ter 15% de desconto. Então, às vezes a gente fica se perguntando, mas então, quanto é esta porcentagem? No caso, tem uma pergunta para nós pensarmos juntos aqui, ó. Quanto é 20% de R$ 250? Vou mostrar para vocês uma forma muito simples, muito direta e fácil de fazer, galera. Sempre que a gente falar esta palavra de, quanto é 20% de 250, quanto é 10% de 1.000, quanto é 15% de 350. Sempre que eu falar a palavra de, significa uma multiplicação. Tá certo? Uma multiplicação, ok? Então, veja bem, lembra que eu falei para vocês que nunca uso
o símbolo na hora do cálculo, então eu vou fazer o seguinte, o 20% de 250 vai ser transformado, vai ser modificado aqui, presta bem atenção. Eu vou reescrever o 20% como 20 sobre 100. Tá certo isso, né? O D eu vou trocar por multiplicação. E o 250 não tem como substituí-lo por nada. Tá bem? Então, ó, 20% eu escrevi 20 sobre 100, 20 por 100. A palavra D troquei por ponto de multiplicação. E agora eu vou fazer esta multiplicação. O que é isso? Multiplicação de frações. Uma fração multiplicando o número inteiro. Sabemos fazer isso? Acabamos de fazer, né? Bom, então observe lá o seguinte. Lembrando que quando não tem nada, você pode, e aliás, deve completar aqui com o 1 embaixo, tá certo? O que a gente vai fazer? Deixa eu dar uma dica para vocês. Caso você tenha no numerador e no denominador números terminados com zero, que nem esse caso aqui, ó, nós temos o 20 e o 100, uma forma de simplificar isto facilmente é cortando, cancelando, simplificando um zero que está em cima com um zero que está embaixo. Olha como ficou bem menor, 2 sobre 10, 2 décimos, tá certo? Aí, se você tiver aqui do lado direito um zero também no final e aqui tiver sobrando zeros, você também pode simplificar. Olha como ficou bem mais fácil. O que sobrou em cima? 2 vezes 25, que é 50. Embaixo sobrou 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. 50 divididos por 1 é 50. Então, vamos responder a nossa pergunta. Quanto é 20% de R$ 250? É R$ 50. Vamos colocar assim, né? Fica mais bonitinho. É R$ 50. Tá certo? Então, ó, observe que nós trocamos o símbolo de porcentagem para escrever na forma do sobre 100, por 100. A palavra D trocamos por multiplicação. Fazemos a simplificação aqui e temos o resultado direto. Professor, e se eu não quiser simplificar? Vou mostrar para vocês que também dá certo, tá? Vou deixar um pouquinho para cima aqui e vamos fazer aqui, ó. Vai ser um pouco mais demorado, mas também dá certo. Então, eu vou reescrever 20 sobre 100 vezes 250 e já vou colocar o 1 aqui embaixo, tá bem? Então, beleza. Se eu não for simplificar, 20 vezes 250 vai dar 5.000, né? 100 vezes 1 vai dar 100. 5.000 dividido por 100, aí você vai arrumar a continha lá, né? 5.000 dividido por 100, faz a conta normal. Pegamos o 500, né? 5 vezes 100 dá 500, sobrou o resto zero. Este zero que nós baixarmos aqui sem usar, colocamos no resultado. Dá 50 do mesmo jeito. Tudo bem? Qual você preferir fazer? Usando a simplificação ou fazendo a divisão no final. Você escolhe a forma mais simples que você achou. Beleza? Tudo bem até aí? Vamos fazer só mais um exemplo para a gente finalizar então, tá? Não esquece de anotar tudo, beleza? Vamos lá então, ó. Em uma sala de aula, né, uma sala com 40 alunos, esse é o nosso total de alunos, 25% gosta de vôlei, 60% gosta de futebol e os demais preferem o basquete. Então nós temos 3 modalidades esportivas, né? Vôlei, futebol e basquete. Calcule quantos alunos gostam de cada modalidade. Então vamos lá. Vamos começar na ordem que apareceu, vôlei. Bom, eu sei que vôlei são 25% dos alunos, mas quantos alunos são? Não são 40 alunos? Então, automaticamente, eu preciso saber, para saber o número de alunos que gostam de vôlei, eu tenho que saber quanto é 25% de 40 alunos. Agora, vamos lembrar do exemplo anterior? A porcentagem eu substituo por a escrita sobre 100, a fração. O D eu troco por multiplicação, né? Vamos fazer isso, então? Vai lá, vai ficar assim, ó. 25 sobre 100 vezes 40. Pode colocar o 1 aqui embaixo e vamos fazer, então, esta multiplicação. Lembrando aqui que eu indiquei a vocês que se conseguirem fazer uma simplificação, aí fica bem mais fácil, né? Ó, eu tenho um zero aqui no final e um zero no final. Posso simplificar esses dois. Sobrou já números menores. 25 vezes 4 e aqui sobrou 10 vezes 1. 25 vezes 4 é 100. 10 vezes 1 é 10. 100 divididos por 10 é 10. Então, quantos alunos gostam de vôlei? 10 alunos. Então, vôlei
25% que representam 10 alunos. Bom, agora eu preciso pensar no futebol, né? Vamos ver então lá no futebol. O futebol são 60% dos alunos. 60% de 40, né? Porque eu sempre tenho que pensar em relação ao total. Tudo bem? Então, deixa eu puxar aqui um pouquinho para cima. Só um segundinho lá. Preciso pensar nisso, né? 60% de 40. Bom, vamos lá. Então, eu vou escrever. Vou colocar mais um cantinho aqui, ó. 60%, que é 60 sobre 100, vezes 40. Tudo bem? Então, vamos fazer isto. Completo com 1 embaixo do 40, né? Sempre que puder, eu cancelo, simplifico os zeros do final, tá bem? Zeros do final. Este zero com este zero é eliminado. Este zero com este zero também é eliminado. Olha como ficou simples. Em cima, 6 vezes 4, 24. 1 vezes 1, 1. 24 divididos por 1, 24. Então, olha lá. 60% dos alunos que gostam de futebol são um total de 24 alunos. Tá certo? Bom, galera, agora falou que os demais gostam de basquete. Então, vamos anotar aqui o basquete. Então, vou só fazer para fazer aqui no canto ficar mais organizado, né? Bom, basquete. Se eu sei que 10 alunos gostam de vôlei, 24 alunos gostam de futebol, então, concordam comigo que eu já tenho um total de 34 alunos gostando das outras duas modalidades? Preciso saber quantos gostam de basquete. Olha que simples. Vou calcular total de alunos, que é 40, menos os 34 que gostam das outras duas modalidades. Então, vai sobrar 6 aqui, né? 6 alunos gostam de basquete. Tranquilo? Vejam que a ideia é muito similar ao primeiro exemplo, né? Preciso calcular uma porcentagem, 25% de 40. Lembre-se que o 25, a porcentagem, o símbolo eu troco pela escrita com fração sobre 100. A palavra de sempre vira multiplicação. E aí a forma que você preferir multiplicar. Ou fazendo essa simplificação, como mostrei, ou multiplicando 25 vezes 40, que vai dar 1.000. Aí 100 vezes 1, que vai dar 100. 1.000 divididos por 100 vai dar 10 do mesmo jeito. Beleza, galerinha? É isso daí por hoje, tá certo? Então, anotem tudo, espero que tenha ajudado e bora fazer uns exercícios na próxima aula, né? Valeu?